Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente para todas as senhoras, senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo código regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E Vossas Excelências receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da primeira reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também receberam cópia da ata da segunda reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Também receberam a ata da terceira reunião conjunta da Comissão de Finanças e Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura e também ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, ambas as atas, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanece como se encontra, aprovado. Também contamos com a presença do deputado Sargento Lima. Senhores, vamos à pauta. Trago ao conhecimento de Vossas Excelências o calendário de tramitação para apresentação das emendas parlamentares impositivas, conforme o artigo 2º da emenda condicional número 96, de 17 de dezembro de 2024, bem como do artigo 15, parágrafo 1º da Lei 19.229, de 15 de janeiro de 2025, que é a Lei Orçamentária Anual. Vossas Excelências sabem que as emendas parlamentares impositivas correspondiam a 1% da receita líquida e agora passou para 1,55%. 1% já consta da lei orçamentária e, conforme acordo de líderes feito o ano passado, o 0,55 ficou para se apresentar as emendas esse ano, a serem pagas no terceiro e no quarto trimestre de 2025. Então, o prazo que estamos sugerindo, se houver concordância de Vossa Excelência, eu tomei a liberdade de referendo mandar para os gabinetes para poder providenciando. O prazo abriu ontem para apresentação de emendas até o dia 21 de março. 21 de março. Tá? Até porque, em abril, esta Casa tem que mandar ao Poder Executivo todas as emendas impositivas apresentadas pelos senhores deputados. Pequenas explicações. Os deputados têm direito a apresentar, tinha direito a apresentar num processo normal, de 1% da receita líquida até 100 emendas, conforme as funções elencadas na LOA, né? Com valor mínimo de R$100 mil cada uma delas. Como eu já havia apresentado as emendas, né, muitos deputados apresentaram 90, 70, 80, enfim, né, e aí tinha deputado que ficaria prejudicado, pois teria mais 6 milhões para apresentar somente 10 emendas. Então, de comum acordo, nós fixamos em lei de que essa quantidade de emendas vai chegar até 120 emendas. Então, quem apresentou 90 emendas na LOA tem direito a mais 30, quem apresentou 80 tem direito a mais 40. Tá? Quem apresentou 95 tem direito a 25. Então, o teto máximo somado, o 1 mais 0,55, é de 120 emendas. Também respeitando as funções, respeitando o valor mínimo das emendas, conforme já fixado na lei. Então, esse é o calendário, né, e coloco em discussão com Vossa Excelência. Alguma dúvida? Nenhuma? Então, coloque em votação. Se Vossa Excelência concordarem, dou por aprovado o calendário, que todos fazem a apresentação. Senhores, projeto de lei 0522/2023, de autoria da mesa diretora, que disciplina o exercício do controle individualizado de acesso das escolas públicas e privadas destinadas à prestação de serviços da educação básica no Estado de Santa Catarina. Hoje, o projeto de lei está com a deputada Luciane Carminati. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu cometi um equívoco na redistribuição desse projeto de lei. Alguns deputados saíram da Comissão de Finanças, outros entraram. Então, quem saiu, devolveu os projetos para serem redistribuídos, dentre os quais o deputado Fernando Krelin, que foi o relator da matéria do PL 0522 nesta comissão. E, Sua Excelência, na época, ele emitiu seu parecer e voto pela aprovação da matéria. Tá? No entanto, houve o pedido de vista do deputado Ivan Nates. E o deputado Ivan Nates fez a devolução sem manifestação. Eu, equivocadamente, redistribuí e dei para a deputada Luciane Carminati.
quando era o normal, de colocar em discussão e votação o relatório igual ao deputado Fernando Craig, que já havia sido dado no projeto de lei. Então, eu vou conversar com a deputada Luciane Caminati para cancelar essa redistribuição e, na reunião seguinte, nós colocamos em discussão o parecer e voto do deputado Fernando Craig, que era titular dessa comissão e tinha emitido seu parecer e voto. Então, feito esclarecimento, vamos em frente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Muito bom dia, presidente. Bom dia, deputados ali. Tenho meu voto vista ao projeto de lei número 90 de 2024, que institui um método Volbach como diretriz implementar do controle biológico, combate ao mosquito Aedes aegypti e da outras providências, de autoria do eminente deputado Sérgio Guimarães. E o relator dessa matéria na Comissão de Finanças e Tributação foi o deputado Antídio Lunelli. O presente voto refere-se ao projeto... O deputado Sargento Lima me pergunta, Vossa Excelência vai ler o seu relatório do voto vista? Isso. Tá bom. Também tem vista o deputado José Lopes. E depois de Vossa Excelência ler o seu relatório do voto vista, vou pegar a manifestação do deputado José Lopes. Eu entreguei sem manifestação. Sem manifestação. Então, ok. Então, vamos lá, deputado Sargento Lima. Okay. O presente voto refere-se ao projeto número 90, 2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que propõe a instituição do método Volbach como diretriz complementar do controle biológico do mosquito Aedes aegypti no estado de Santa Catarina. O projeto estabelece a inclusão do método no programa de prevenção do combate à dengue, cabendo à Secretaria de Saúde a execução das ações, podendo firmar convênios com parcerias com entidades públicas e privadas. Determina ainda que os custos decorrentes sejam cobertos por dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. A matéria foi lida no expediente do dia 20 de março de 2024 e, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, o deputado relator emitiu o voto às folhas 6 e 7, em sede da instrução da necessidade de diligências para manifestação da Secretaria de Estado da Saúde e da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, sendo que o requerimento aprovado pela unanimidade dos pares, consoante na folha 8. Regressando o feito, para análise após a devida instrução, o deputado relator emitiu seu voto nas folhas 23 e 26, pela admissibilidade, com a apresentação de uma emenda modificativa na folha 27, restando, ao fim, o feito aprovado por unanimidade. Em seguida, o projeto aportou na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do deputado Antídio Lunelli, que apresentou o parecer favorável ao pleito. Esse é o relatório. O voto, considerando a análise da matéria sobre a ótica presente da comissão, orienta a partir do artigo 144, conjunto com 73, ambos do regimento interno dessa Casa Legislativa, para examiná-la. Por se tratar de despesa continuada em seus aspectos financeiros e orçamentários, e observando que não há nos autos a estimativa de impacto financeiro para os exercícios subsequentes. Não se pode olvidar que a matéria tem grande interesse público em razão da gravidade dos casos de dengue. No entanto, ao analisar a proposição, identificam-se questões relevantes que justificam a apresentação desse voto contrário, especialmente no que se refere à aplicabilidade prática da medida do impacto financeiro. Da competência e aplicabilidade da medida. A política de combate ao Aedes aegypti envolve diretrizes e normas estabelecidas em âmbito federal, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Desta forma, há um questionamento quanto à necessidade de uma legislação estadual específica, uma vez que o Programa Nacional do Controle de Dengue já inclui abordagens biológicas no combate ao vetor. Além disso, a efetividade da adoção do método Volbach como diretriz obrigatória para todas as ações do Estado pode ser questionado, considerando que seu uso ainda está implementado em fase experimental em diversas localidades. Assim, a obrigatoriedade proposta no projeto pode limitar a flexibilidade das políticas públicas, impedindo a adoção de outras metodologias já consagradas. Número 2, ao impacto financeiro e orçamentário. O artigo 5º do projeto de lei estabelece que as despesas decorrentes da correção por dotações orçamentárias próprias, com possibilidade de suplementação. No entanto, não há estimativa detalhada dos custos, tampouco indicação da fonte de recursos necessárias para a implementação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de maio de 2000, assim como a Constituição Federal de 88,
estabelece que a criação dessas despesas para o Poder Executivo deve ser acompanhada de uma previsão orçamentária clara, o que não ocorre nesse projeto. Além disso, considerando a necessidade de parcerias com entidades privadas e universidades, há dúvida sobre a viabilidade econômica da proposta a longo prazo. Sem o estudo de impacto financeiro concreto, a aprovação da medida pode comprometer a gestão orçamentária da Secretaria da Saúde e demais órgãos envolvidos. A análise deve compreender também a possibilidade de assumir eventuais atribuições e despesas, observando-se os limites orçamentários e financeiros. Quanto à assunção de novas despesas por órgão ou entidade estadual, ressalvamos que as medidas que acarretam aumento de despesa deverão atender aos preceitos constantes no artigo 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Deve-se considerar ainda a proporção entre as despesas correntes e receitas correntes, indicando o previsto no artigo 167-A da Constituição Federal, acrescido também pelo 109 de 2021. Com a última verificação realizada em agosto de 2024, esse indicador atingiu a porcentagem de 84,88%, a exigir prudência na assunção de novas despesas, eis que a partir de 85% é facultada e de 95% é obrigatória a adoção de mecanismos de ajuste fiscal. Sugere-se a alternativa que o tema seja aprofundado por meio de estudos técnicos mais detalhados e consulta a órgãos competentes, como a Secretaria Estadual de Saúde e Vigilância Epidemiológica, antes da adoção de uma legislação obrigatória. Diante dos questionamentos sobre a competência, aplicabilidade, impacto financeiro e necessidade de maior embasamento técnico, esse deputado manifesta contrário à aprovação do projeto de lei 90 de 2024. Ante o exposto, profiro o meu voto no âmbito desse colegiado, com o fulcro nos artigos 73, 104 e 145, pela inadmissibilidade e pela continuidade da regimental tramitação do projeto e, no mérito, pela sua rejeição. Esse é o meu voto. Senhores deputados, projeto de lei de número 0090/2024, que institui o método Volbácia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti e da outras providências. O autor da matéria é o eminente deputado Sérgio Guimarães. No âmbito interno desta comissão é o deputado Antídio Aleixo Lunelli, que no âmbito interno proferiu seu voto pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Zé Lopes, que fez devolução sem manifestação, e também o pedido de vista do deputado Sargento Lima. Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto vista no dia de hoje, que é pela rejeição da matéria. No entanto, eu me sinto na obrigação de perguntar ao deputado Antídio Lunelli se mantém o seu voto ou concorda com o voto vista do deputado Sargento Lima. Se mantiver o voto, coloque em discussão o seu relatório de voto depois votação. Se Vossa Excelência concordar com o relatório e voto visto do deputado Sargento Lima, vamos abdicar do seu voto e vamos à discussão do voto vista. Sim, concordo com o Sargento Lima. Vossa Excelência concorda com o Sargento Lima? Concordo. Então, fica desconsiderado o relatório e voto do deputado Antídio Lunelli e passamos à discussão do voto visto do deputado Sargento Lima. Em discussão, deputado Mário Mota. Bom, em que pese o projeto não esteja acompanhado do estudo de impacto orçamentário e financeiro e não se saiba com exatidão o custo para uma eventual implementação das diretrizes delineadas, sabem os senhores que eu talvez seja um dos deputados que mais bate justamente nessa necessidade, mas, pelo que nós pudemos observar, os termos propostos não determinam um comando direto de execução dessas despesas ou do próprio programa. Ele pede que se estabeleça diretrizes para o aproveitamento como método complementar, por parte do Executivo, que terá a faculdade de implementá-lo ou não. Portanto, não é uma lei taxativa que diz que o governo, no seu Executivo, tenha que fazer isso. Por esse motivo, o meu voto é favorável, é contrário, com todo o carinho do mundo, à posição do deputado Sargento Lima. E, repito, eu talvez seja um dos deputados que mais tenha brigado nos últimos 2 anos para que a relatório financeiro seja apresentado. Continua a discussão. Deputado Sargento Lima. Sim, eu me mantive bem a temática da nossa comissão, né? Quanto ao mérito, eu iria dizer que também é uma questão que está em
estudo, é uma pesquisa, ele se encontra em pesquisa. Nós temos, o nosso país é um país continental. Pesquisas também foram aplicadas em lugares onde não se sofre dos... Agora vou discutir, abrir uma discussão fora da temática da nossa comissão, que não existem estudos comprobatórios da sua eficiência total, né? E sim, fala-se sim de possíveis custeios também, e tudo envolve-se gastos em relação a isso. O estado de Santa Catarina ele tem uma condição climática diferente de outros estados onde foram balizados esse estudo. Aqui no norte não se sofre um rigoroso inverno, a gente não tem condições aqui na faixa litorânea de chuvas muito constantes, permanentes, que também facilita a proliferação. Eu tenho a mais absoluta certeza que todos os deputados aqui dessa comissão têm uma preocupação gigantesca com a questão da dengue, né? Na verdade, ela confirmadamente fez mais óbitos ano passado do que propriamente até o Covid, né? Se fosse analisar isso. A minha cidade, então, foi uma das mais sofreram com isso. Porém, me atrelando ao tema e aquilo que nós abordamos na Comissão de Finanças e Tributação, né? E detalhe, quero reiterar, deputado Antídio, muito obrigado mesmo por ter possibilitado a gente colocar em votação o meu voto vista, mas é importante que a gente não entre no campo dessa discussão nessa comissão, de falar sobre, questionar sobre a importância. A importância é total, é 100%, ela tem uma relevância enorme, né? Mas o que nós discutimos aqui foi realmente um parecer que lá na frente podemos estar apostando, meu entendimento, primeiro, num método que é experimental, o próprio nome já diz, ele está em experimento. Em segundo lugar, ali, colocar dentro de um campo de ações de políticas públicas de saúde. Eu acredito que a gente tem que ter mais cuidado com isso, tendo em vista mesmo ali a nossa lei de responsabilidade fiscal. Seria isso, senhor. Quer ainda falar, deputado Mário Malta? Não, eu só gostaria de dizer que eu concordo inteiramente com o senhor em relação à importância do relatório financeiro, de impacto, e a minha posição está calcada no fato de que eu entendo que da forma como o deputado Sérgio Guimarães propôs, ele não está determinando, ele está abrindo diretrizes de possibilidade de aproveitamento, talvez até no sentido de se acoplar resultados que aqui possam representar, quem sabe, a orientação do projeto ser utilizado em outros estados brasileiros ou não. Eu concordo inteiramente e continuo com a mesma posição em relação à necessidade de termos relatórios acompanhando todos os projetos que chegarem aqui e seja esse o foco da nossa discussão. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do eminente deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado por maioria. Senhores, pelo que vejo, não há mais matéria deliberada. Dou por encerrada a presente reunião. Pois não? Só questionando, como que ficou a situação lá do primeiro projeto ali? Não fica mais sobre a relatoria da deputada Luciana Carminati. O primeiro projeto, deputado Sargento, como eu expliquei, no seguinte sentido. O projeto já foi relatado pelo deputado Fernando Crelli, que deixou essa comissão. Eu, equivocadamente, redistribuí para a deputada Luciana Carminati. Era para ter já colocado em discussão e votação o relatório e voto do deputado Fernando Crelli. Vou comunicar ao deputado Luciano para colocar na semana que vem. Muito obrigado. Senhores, bom dia e muito obrigado.